Senhoras e senhores, será que ultimamente vocês têm sentido que o corpo já não é mais como antes? No mês passado, às 2 da madrugada, uma senhora de 79 anos foi levada às pressas para o pronto-socorro. Fiquei profundamente abalado ao vê-la. Ela sempre foi extremamente rigorosa no controle do diabetes e evitava doces com muito cuidado. E mesmo assim, perdeu a consciência de repente e desmaiou. Fizemos todos os exames possíveis para descobrir a causa. A glicose estava normal, nenhum indício claro, mas quando começamos a investigar com mais detalhes o que ela havia comido no dia anterior, encontramos um segredo surpreendente. O que descobrimos foi que alimentos que consumimos diariamente, comuns, aparentemente inofensivos, podem se tornar venenos muito mais perigosos do que o açúcar com o avanço da idade. Durante 40 anos atuando na área da geriatria, cuidando de milhares de idosos, cheguei a uma conclusão chocante. Me chamo Han Dong-Chu, tenho 75 anos e continuo trabalhando ativamente como médico, pesquisando problemas nutricionais em pessoas idosas. Você sabia que 85% dos pacientes com mais de 70 anos, que são internados no pronto-socorro, estão em situação de risco por causa de alimentos simples? E o mais assustador, a maioria dessas pessoas está fazendo o máximo para cuidar da saúde. Cortaram o açúcar, controlam a ingestão de carboidratos, seguem dietas rigorosas. Não é revoltante? Tanta dedicação, tanto esforço, mas continuam sendo enganadas por alimentos que parecem saudáveis, mas são verdadeiras armadilhas. Se você não assistir até o fim deste vídeo, pode acabar ignorando bombas relógio escondidas aí na sua geladeira. Confesso que no início, nem eu conseguia acreditar. Como assim? Os mesmos alimentos que comemos a vida toda, de repente viram veneno só porque envelhecemos. Mas depois de reunir minha experiência clínica e os dados das pesquisas mais recentes, a verdade ficou clara e é assustadora. A partir dos 50 anos, nosso corpo começa a perder a capacidade de digerir e desintoxicar com eficiência. Alimentos que antes eram inofensivos se transformam em toxinas perigosas. O cérebro envelhece e, junto com ele, o sistema digestivo também enfraquece. Alguns alimentos começam a obstruir vasos sanguíneos, provocar inflamações e causar problemas gravíssimos. Hoje, vou falar sobre 5 alimentos realmente perigosos para pessoas com mais de 70 anos. Vou explicar um por um. Preste atenção e compartilhe com seus familiares. O primeiro alimento da lista vai te chocar. Muita gente acredita que ele é saudável e provavelmente você mesmo o consome regularmente. Mas para pessoas na terceira idade, ele pode ser um veneno literal. Não apenas dificulta a digestão, pode até paralisar o sistema nervoso. E o mais perigoso, essa substância tóxica não afeta os jovens. Por isso, os familiares acham que não tem problema e continuam oferecendo esse alimento aos idosos. Enquanto isso, milhares de idosos no país estão perdendo a saúde silenciosamente por causa desse ingrediente. Parece exagero? Não é. Eu vi isso com meus próprios olhos. Milhares de pacientes ao longo de 40 anos comprovam essa verdade. A partir de agora, vou te mostrar exatamente quais são esses alimentos. Não perca nenhum detalhe. Sua saúde e a da sua família podem depender disso. Se este conteúdo for útil, inscreva-se no canal. Deixe seu like e compartilhe com outros idosos que você ama. Antes de revelar o primeiro alimento, quero dizer algo importante. Algumas pessoas reclamam que a introdução está longa demais, mas é essencial compreender o porquê desses riscos. Estamos falando de algo que pode salvar vidas. Agora sim, vamos ao primeiro alimento extremamente perigoso: batata com brotos. Muita gente deve estar pensando agora, mas o que tem de errado com batata? O problema não é a batata em si, mas os brotos e as partes esverdeadas que aparecem quando ela envelhece. Essas partes contêm uma substância chamada solanina, que é tóxica. Nos jovens, o fígado consegue processar bem essa toxina, mas em pessoas com mais de 70 anos, o funcionamento hepático cai para menos da metade. O fígado não consegue eliminar a solanina com eficácia, ou seja, 2 pessoas comem a mesma quantidade de batata. O jovem não sente nada, o idoso sofre sintomas de intoxicação. Você sabe o que a intoxicação por solanina pode causar? Tudo começa com dor abdominal, depois vem as náuseas e o mal-estar.
Com o tempo, o sistema nervoso começa a ser afetado, formigamento nos braços e pernas, dificuldade para falar e, em casos graves, perda de consciência. O mais assustador, esses sintomas surgem várias horas após a ingestão, e por isso, muitos nem associam o problema à batata. Acham que foi uma indigestão comum e ignoram o risco. Especialmente quem tem diabetes, o sistema nervoso já está fragilizado e a recuperação se torna ainda mais difícil. Quer dizer que os idosos não podem comer batata? Não, batata é um alimento nutritivo, rica em potássio e fibras. O problema está em como selecionar e conservar. Nunca compre batatas com partes verdes ou com brotos. Se as batatas que você já tem em casa começaram a brotar, não hesite em jogar fora. Outro ponto essencial: nunca armazene batatas expostas ao sol. A luz acelera o processo de formação da solanina. Guarde-as em local escuro e fresco, e, de preferência, consuma em até uma semana. Na hora de cozinhar, tire toda a casca, especialmente se tiver qualquer parte esverdeada. Evite consumir com casca, principalmente na terceira idade, pois a solanina se concentra justamente ali. Outra dica: ao ferver ou cozinhar batata, troque a água na metade do processo. Isso ajuda a reduzir a toxina. Mas o mais importante mesmo é escolher batatas boas desde o início. Prefira as de casca lisa, firmes e sem brotos. Se tiver dúvidas, escolha outra. A sua saúde vale mais do que alguns reais economizados. O segundo alimento perigoso vai te surpreender ainda mais. Estamos falando dos alimentos processados congelados, especialmente aqueles que muita gente consome, achando que está fazendo algo saudável, como marmitas congeladas com baixas calorias ou misturas de legumes congelados. Se você parar de assistir agora, corre o risco de nunca escapar dessa armadilha. Sabe por que esses alimentos congelados são tão perigosos? O rótulo pode dizer baixo teor calórico, mas o sódio, ou seja, o sal, está nas alturas. Algumas porções contêm o dobro ou o triplo da quantidade diária recomendada de sódio, e o mais assustador é que com a idade o paladar muda drasticamente. A partir dos 50 anos, começamos a perder células gustativas, e quando se chega aos 70, a capacidade de perceber o sabor salgado cai para menos da metade do que era na juventude. Ou seja, mesmo comendo algo extremamente salgado, você não sente que está salgado. Esse excesso de sódio começa a se acumular nas paredes dos vasos sanguíneos, endurecendo e estreitando-os. Resultado, a pressão arterial sobe, e isso é só o começo. Com a idade, os rins também enfraquecem. Quando o corpo recebe sal demais, os rins já não conseguem mais eliminá-lo adequadamente. A consequência? O corpo começa a reter líquidos, provocando inchaços e sobrecarregando o coração. Para quem já tem hipertensão ou diabetes, o efeito é devastador. O que mais vemos são pessoas que tomam remédio para pressão, mas continuam comendo alimentos congelados ultra salgados, tentam baixar a pressão com medicamentos e, ao mesmo tempo, a aumentam com a comida. Então, devemos cortar os alimentos congelados de vez? O ideal seria evitá-los ao máximo, mas, se não for possível, reduza o consumo. E, por favor, leia os rótulos com atenção. Escolha produtos com menos de 500 mg de sódio por porção. Se possível, opte por versões com baixo teor de sal. Mas, atenção, baixo teor de sódio nem sempre significa baixo o suficiente. Às vezes, apenas é menos salgado do que a versão original. O melhor mesmo, preparar sua própria comida. Mesmo com pouco tempo, dá para se organizar. Por exemplo, no final de semana, prepare porções pequenas e congele. Cozinhe os legumes no vapor e congele. As carnes, congele sem tempero e só tempere na hora de preparar. Evite temperos prontos. Prefira alho, gengibre, cebola, temperos naturais que dão sabor e ajudam a manter a saúde. Mais uma dica: beba bastante água quando consumir alimentos congelados. Isso ajuda a eliminar o excesso de sódio. No dia seguinte, evite comidas salgadas. Coma frutas e vegetais ricos em potássio, como banana e tomate, que ajudam a equilibrar os minerais no corpo. Mas, mais uma vez, nada substitui a comida feita em casa, com carinho e atenção. Pode parecer trabalhoso no começo, mas sua saúde agradecerá.
E agora, vamos ao terceiro alimento perigoso. Esse sim vai te pegar de surpresa. Alho cru. Sim, muita gente consome alho cru achando que é saudável. Tem até quem coma um dente de alho cru todas as manhãs, como se fosse um remédio milagroso. Mas, para os idosos, o alho cru pode causar sérios danos ao estômago. A culpa é de uma substância chamada alicina, presente no alho cru. Ela tem um forte efeito antimicrobiano, ótimo na juventude, quando o revestimento do estômago está grosso e resistente. Mas, com a idade, a mucosa estomacal fica fina e frágil. A alicina, então, começa a irritar diretamente as paredes do estômago, como se você jogasse álcool numa ferida aberta. Os primeiros sintomas são queimação e desconforto, mas se continuar consumindo, pode evoluir para gastrite ou até úlcera. E se comer alho cru de estômago vazio, pior ainda. O ácido do estômago se mistura com a alicina e agrava ainda mais a irritação. Então, é para parar de comer alho? De forma alguma. O alho é maravilhoso para a saúde. Ajuda a controlar a pressão arterial, fortalece os vasos sanguíneos, mas é preciso saber como consumi-lo, sempre cozido. Quando o alho é aquecido, a alicina perde boa parte do seu efeito irritante, mas mantém os benefícios para a saúde. Adicione alho cozido em refogados, caldos, sopas. Se quiser comer cru, nunca em jejum e sempre com algo que proteja o estômago, como leite ou iogurte. E claro, reduza a quantidade. Para idosos, meio dente de alho por dia já é suficiente. Outro aviso: quem toma remédio para pressão deve ser ainda mais cuidadoso. O alho já reduz a pressão naturalmente. Se somar com o efeito do remédio, pode haver queda brusca de pressão, provocando tontura ou desmaios. Quer variar os temperos? Use gengibre, cebola, cebolinha. O gengibre ajuda na digestão e tem efeito anti-inflamatório. A cebola é excelente para a saúde vascular. Você pode preparar pratos saborosos e saudáveis sem exagerar no alho cru. Lembre-se, à medida que envelhecemos, é preciso mudar a forma como comemos os mesmos alimentos. O que antes fazia bem, hoje pode ser um risco. Antes de revelar o quarto alimento perigoso, preciso dizer algo com toda a clareza. Se você acha que tudo isso é exagero ou alarme falso, convido a refletir com seriedade. Porque milhares dos meus próprios pacientes, ao longo de 40 anos de prática, sofreram exatamente pelos alimentos que estou citando aqui. O quarto alimento perigoso pode parecer inofensivo. É aquilo que chamamos de alimentos maçudos: macarrão, bolos de arroz, teoc, pães. Sim, os mesmos alimentos que confortam e que muitos consomem no café da manhã ou no jantar. Mas, para quem está na terceira idade, eles são extremamente difíceis de digerir. Sabe por quê? Com o envelhecimento, um dos processos mais negligenciados é a queda na produção de saliva. Quando jovens, produzimos entre 1 a 1,5 litros de saliva por dia. Mas, com 70 anos, isso cai pela metade ou até menos. E a saliva não serve só para molhar o alimento. Ela dá início ao processo digestivo, contém enzimas que começam a quebrar os carboidratos ainda na boca. Quando a produção de saliva diminui, o alimento vai quase intacto para o estômago, especialmente aqueles mais densos, como macarrão ou bolos de arroz. Resultado? A comida fica parada no estômago, a digestão é lenta, incompleta e sobrecarrega o sistema digestivo. É por isso que tanta gente da terceira idade sofre com o estômago pesado, refluxo ou azia, tudo por causa desses alimentos mal digeridos. E o pior, com o tempo, essa sobrecarga enfraquece ainda mais o estômago. A produção de suco gástrico diminui, as paredes do estômago se tornam mais sensíveis. E então, esses alimentos se tornam não apenas difíceis de digerir, mas verdadeiramente prejudiciais. Devo parar de comer macarrão, pão ou bolos de arroz? Não é necessário cortar 100%, mas sim mudar a forma de consumo. Quando for comer macarrão, cozinhe bem até ficar bem macio. Coma com muito caldo, que ajudará a compensar a falta de saliva e facilitar a digestão. Com o teoc, bolo de arroz coreano, parecido com uma massa firme de arroz, o cuidado deve ser ainda maior. Ele é feito com arroz glutinoso, que já é de difícil digestão por natureza. Sempre corte em pedaços pequenos, mastigue devagar e nunca coma em grande quantidade de uma vez.
O mesmo vale para o pão. Evite os mais duros, secos ou muito fermentados. Prefira pães macios e leves, como pão de leite ou pão caseiro sem crosta. E sempre consuma com líquidos quentes, como chá ou leite morno, que ajudam a dissolver e empurrar o alimento. Outra regra de ouro: reduza a quantidade. O que você comia na juventude agora deve ser consumido pela metade. E depois de comer esses alimentos, não deite imediatamente. Espere ao menos 30 minutos sentado para permitir que a digestão aconteça de forma segura. Sentiu o estômago pesado? Tente tomar pequenos goles de água morna. Ajuda a movimentar o alimento no estômago. Quando possível, substitua por alimentos mais leves, sopas, caldos, mingaus ou papas. Assim, você continua bem alimentado, mas com muito menos esforço para o seu sistema digestivo. Agora, antes de revelar o quinto e último alimento perigoso, quero fazer um pedido sincero. Se você está achando que estou sendo repetitivo, entenda. Estamos falando de questões que envolvem a sua vida. É melhor repetir do que se arrepender depois. E agora sim, o último e mais perigoso alimento dessa lista. Para explicar, vou contar a história real da Dona Park Jong-ja, de 84 anos, moradora de Gangnam, em Seul. Ela sempre foi extremamente cuidadosa com a saúde. Sem diabetes, sem hipertensão, fazia caminhadas diariamente. Mas de repente, começou a sofrer com gases intestinais intensos e diarreia persistente. Passou por vários hospitais. Todos os exames vinham normais. Nada de anormal no sangue, nas fezes, nem no estômago. Até que, ao conversar mais profundamente, descobrimos que ela havia começado a comer certos alimentos saudáveis nos últimos meses. O nome desse grupo de alimentos é FODMAPs. Você sabe o que são FODMAPs? São alimentos que contêm açúcares fermentáveis, como frutose, lactose, galactanos e polióis. Estão presentes em frutas como maçã, pera, legumes como cebola e alho, leguminosas como feijão e grão de bico, e alimentos com trigo ou farinha branca. Quando somos jovens, o intestino produz enzimas suficientes para digerir esses açúcares, mas com o tempo, essa capacidade diminui drasticamente, especialmente após os 70 anos. O que acontece? Esses açúcares fermentam no intestino, produzindo gases, inchaço, cólicas e diarreia. Foi exatamente o que aconteceu com a Dona Park. Todos os dias ela comia uma maçã inteira, alimentos com cebola, alho, tudo achando que fazia bem. E de fato, esses alimentos são bons, mas não para um intestino envelhecido e sensível. E não estamos falando apenas de desconforto. A fermentação constante causa perda de líquidos, desidratação e desequilíbrio dos eletrólitos. Consequência? Tontura, fadiga e até comprometimento cardíaco em casos graves. Especialmente em pessoas que já têm o coração fragilizado, isso pode ser muito perigoso. Então, o que fazer? Devemos cortar esses alimentos de vez? Não é necessário eliminá-los completamente, mas é essencial reduzir a quantidade e mudar a forma de consumo. Por exemplo, ao comer maçã, retire a casca, corte em pedaços pequenos e coma aos poucos. Meia maçã por dia já é mais do que suficiente. Alho e cebola nunca devem ser consumidos crus. Cozinhe bem antes de comer para reduzir os compostos fermentáveis que irritam o intestino. Com relação às leguminosas como feijão, o cuidado deve ser redobrado. Deixe de molho por uma noite inteira. Descarte a água do molho e cozinhe em nova água limpa. Esse processo ajuda a eliminar os açúcares fermentáveis responsáveis pelos gases e inchaços. Evite ao máximo alimentos com farinha de trigo refinada, como bolos, massas e biscoitos industrializados. Se realmente quiser comer, que seja em pequenas quantidades e sempre observando como seu corpo reage. Depois de consumir qualquer um desses alimentos, beba bastante água e faça uma leve caminhada. Isso ajuda a ativar o movimento intestinal e evita a fermentação excessiva. E se, após consumir algum desses alimentos, você sentir gases intensos, inchaço ou diarreia, pare imediatamente. Esse é o sinal claro de que seu intestino já não consegue mais lidar com esses componentes. Nesse caso, substitua por alimentos de fácil digestão, como arroz branco, batata bem cozida, sem brotos como explicamos antes,
Cenoura, espinafre cozido. No caso da Sra. Park, depois que ela eliminou esses alimentos fermentáveis, os sintomas desapareceram em apenas uma semana. Hoje, ela segue uma rotina alimentar leve, adaptada à sua idade, e voltou a viver com energia e alegria. Agora, vamos aprofundar um pouco mais e entender por que esses 5 alimentos são tão perigosos com o passar da idade. Algumas pessoas insistem em dizer que isso tudo é exagero, que parece boato. Mas quem ignora fatos científicos no futuro se verá lamentando escolhas feitas hoje. A causa principal de todos esses problemas alimentares é algo que pouca gente conhece: o envelhecimento cerebral. Todos sabemos que, ao envelhecer, o cérebro perde funções, mas o que quase ninguém sabe é que o cérebro e o sistema digestivo estão diretamente conectados. O cérebro envia sinais nervosos que controlam o estômago e os intestinos. Quando o cérebro envelhece, esses sinais enfraquecem. Resultado: a produção de ácido estomacal cai para cerca de 60% do que era na juventude. O movimento intestinal fica mais lento. A digestão se torna incompleta e ineficiente. E ainda tem mais um vilão nesse processo: a reação de glicação. Sabe o que isso significa? É quando o açúcar se liga às proteínas do nosso corpo e forma substâncias tóxicas. Essas toxinas, na juventude, seriam filtradas e eliminadas pelo fígado. Mas com a idade, a função hepática desacelera e essas toxinas começam a se acumular, principalmente nas paredes dos vasos sanguíneos, causando rigidez, inflamação, hipertensão, diabetes e doenças cardíacas. E adivinha quais são os alimentos que mais estimulam essa reação tóxica? Alimentos industrializados e congelados, com aditivos químicos, alho cru em excesso, alimentos densos e maçudos mal digeridos, FODMAPs não processados adequadamente. Tudo está conectado. O cérebro envelhece, o sistema digestivo enfraquece, a digestão falha, os alimentos fermentam, surgem toxinas. As toxinas afetam os vasos e o cérebro envelhece ainda mais. Um ciclo vicioso que acelera o envelhecimento e compromete a saúde. Mas aqui vem a boa notícia. Esse ciclo pode ser interrompido. Como? Evitando os 5 alimentos que mencionamos, substituindo-os por opções leves, bem cozidas, de fácil digestão e naturais. Alimentos como legumes cozidos no vapor, peixe leve, grelhado ou cozido, mingaus e sopas, vegetais folhosos, frutas como banana madura e mamão. Esses alimentos não agridem o estômago, fornecem nutrientes essenciais e aliviam a sobrecarga do fígado e dos rins. Outro ponto crucial: o horário das refeições. Recomendo fortemente: jante até às 18 horas. Não coma nada nas 3 horas antes de dormir. Durante a noite, o sistema digestivo fica ainda mais lento. Comer tarde pode significar que a comida vai fermentar no estômago enquanto você dorme. E claro, beba água. 1,5 litro por dia, dividido ao longo do dia. Não beba tudo de uma vez. Beba aos poucos, várias vezes ao dia. Isso ajuda o corpo a eliminar toxinas com mais eficiência. Pequenas mudanças, feitas com constância, têm o poder de transformar completamente a sua saúde. Agora, quero compartilhar um caso real e impressionante. Alguns podem dizer: você está repetindo as mesmas coisas. Mas quando o assunto é a sua saúde, certas verdades precisam ser ouvidas mais de uma vez até se tornarem hábito. Essa é a história do Sr. José da Silva, de 77 anos, morador de Boa Viagem, Recife. Até o ano passado, ele estava numa situação preocupante. Comia 2 dentes de alho cru todas as manhãs, achando que estava fazendo bem. Resolvendo o almoço com marmitas congeladas do supermercado, à noite, não resistia a um prato de macarrão instantâneo ou miojo, quase todos os dias. Mas 6 meses atrás, seu corpo começou a dar sinais claros de alerta. Estômago constantemente irritado, gases intensos e inchaço, pressão arterial subindo, inchaço nas mãos e nos pés. Foi ao médico várias vezes, exames normais, nenhuma explicação aparente. Então, orientei ele a tentar mudar a alimentação, baseado nas orientações que acabei de compartilhar com vocês. E em apenas 3 meses, a transformação foi inacreditável. Parou de consumir alho cru,
passou a usá-lo apenas cozido. Substituiu as marmitas congeladas por porções caseiras, preparadas com a ajuda da filha nos fins de semana. Reduziu o consumo de massas para uma vez por semana, sempre bem cozidas e em pequena quantidade. Cortou as frutas fermentáveis como maçã e passou a comer banana madura. Trocou cebola e alho crus por cenoura e abobrinha cozida. Parou completamente com grão de bico, lentilhas e feijão. Começou a comer um pouco de tofu no lugar. O resultado? A pressão arterial caiu 20 pontos. O estômago parou de arder. O inchaço desapareceu completamente. A balança mostrou 8 quilos a menos, não de gordura, mas de retenção de líquidos que saiu do corpo. E o mais incrível, voltou a ter disposição. O semblante mais leve, o humor melhorou. A família toda ficou surpresa. Mas o que ele mesmo mais destacou foi a mudança nos horários das refeições. Antes, jantava às 8 ou 9 da noite. Agora, faz a última refeição às 17h30. E à noite, só come uma canja, um mingau ou um caldo leve. Ele mesmo disse: "Pela primeira vez, entendi na pele que o corpo envelhece por dentro, não só por fora. E se a gente não mudar a alimentação, ele grita." Outra mudança essencial foi a hidratação. Começou a beber 1,5 litro de água por dia, em pequenos goles ao longo do dia. No início, achou incômodo por ir ao banheiro com mais frequência, mas logo percebeu que isso era o corpo expulsando as toxinas acumuladas ao longo de anos. Hoje, o Sr. José segue essa nova rotina com prazer. Os filhos notam a diferença. Antes ele estava sempre cansado, irritado, abatido. Agora parece outra pessoa. E não, isso não foi sorte. Foi a consequência direta de eliminar alimentos perigosos e adotar uma alimentação mais leve, consciente e adequada à sua fase de vida. Agora, quero que você se lembre bem dos 5 alimentos perigosos para quem passou dos 70 anos. 1 batata com brotos ou partes verdes. Contém solanina, toxina que o fígado envelhecido não consegue eliminar. 2 alimentos congelados processados, cheios de sódio, disfarçados de light, que sobrecarregam o coração e os rins. 3 alho cru, forte demais para o estômago fragilizado. Pode causar gastrite e úlcera. 4 massas densas, macarrão, pães, bolos de arroz, difíceis de mastigar e digerir por causa da saliva reduzida. 5 FODMAPs fermentáveis, maçã, cebola, alho, feijão, farinha de trigo. Geram gases, cólicas, diarreia e inflamações intestinais. E o motivo principal de tudo isso? A combinação de envelhecimento cerebral, queda da digestão, redução da desintoxicação hepática e reação de glicação. Alimentos que não faziam mal na juventude, agora podem ser veneno. Mas aqui vai a mensagem mais importante. Não é tarde demais. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Como o Sr. José, você também pode experimentar uma transformação real e duradoura. Recapitulando o que você pode fazer a partir de hoje. Revise sua geladeira. Jogue fora batatas com brotos ou partes esverdeadas. Reduza drasticamente os alimentos congelados. Leia os rótulos. Corte os que têm muito sódio. Nunca mais coma alho cru, só cozido, e em pequenas quantidades. Corte pela metade o consumo de massas, bolos de arroz e pães. Troque frutas e vegetais fermentáveis por opções leves e cozidas. Jante cedo, antes das 18 horas. Beba 1,5 litro de água por dia, aos poucos. Dê tempo ao seu corpo. Siga essas mudanças por pelo menos 3 meses. A consistência é o que muda tudo. Se no início parecer difícil, lembre-se, você levou uma vida inteira comendo de um jeito. Agora é hora de comer de forma que respeite a sua idade, seu corpo e sua saúde. Eu mesmo, com 75 anos, só entendi tudo isso depois de décadas observando o sofrimento de outros. Se eu soubesse antes, teria ajudado ainda mais pessoas. Por isso, estou aqui hoje, para dividir com você conhecimento que pode mudar vidas. Você também pode mudar. Não desista, insista. E quando sentir os resultados, compartilhe com os outros. Se esse conteúdo foi útil, clique em curtir, inscreva-se no canal e envie para aquele amigo ou familiar que precisa ouvir isso. Deixe seu comentário contando sua experiência.
Isso pode inspirar milhares de outras pessoas. Que você tenha uma vida longa, com saúde, leveza e alegria. Muito obrigado por me ouvir até aqui.